Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e leremos o nosso texto base, que é o tema da nossa igreja, que nós estamos usando aí como uma espécie de trilho para todo o ano de 2025. Atos, capítulo 9, versículo 31. Assim diz a palavra de Deus: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor e na consolação do Espírito Santo. Queridos, nesse ano de 2025, como já é do conhecimento de toda a igreja, desde a virada do ano, o nosso pastor, nos lançou um desafio, que nós estamos vivendo o tema compartilhe e multiplique. Cada mês do ano, a nossa igreja vai estar trabalhando com um subtema. Por exemplo, o subtema do mês de fevereiro é pertencendo a uma igreja bíblica. Então, se você quer aprender sobre igreja, vamos estar participando dos cultos, e certamente nós vamos ser muito enriquecidos naquilo que se diz respeito à igreja. Eu vou pedir ao som, estava bom o retorno, se você puder dar um pouquinho mais de retorno, me ajuda. Glória a Deus. Hoje, amados irmãos, nós vamos trabalhar sobre os propósitos vitais da igreja. Domingo passado nós fomos muito enriquecidos. O pastor Jonas pregou de manhã, a missionária Josi pregou de noite. Inclusive eu escutei a mensagem da Josi umas 3 vezes, disse ontem para o Tiago, uma mensagem tão poderosa, tão rica. Eu te animo, se você não assistiu, está no grupo da igreja, entra lá, clica, lava a louça, escuta, porque certamente Deus vai falar ao seu coração. Então, domingo passado nós aprendemos o que é igreja, Foi dito aqui para nós que a igreja ela é una, a igreja ela é santa, a igreja ela é universal e a igreja ela é apostólica, Alguns elementos importantíssimos sobre igreja, Sobre o que é ser igreja. Às vezes, quem sabe você está aqui nessa manhã e você pensa que a igreja ela é um prédio, uma instituição. Claro que nós precisamos de tudo isso. Em breve nós teremos aí uma estrutura maravilhosa para atender todos nós. Quantos podem dizer amém por isso? Inclusive, ontem nós terminamos o evangelismo, paramos lá na frente da igreja, ficamos admirando a nova construção da igreja. Em breve teremos uma construção, glória a Deus, que vai nos atender e vai nos abençoar muito. Glória a Deus, agora melhorou 100%. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos entender o que é a igreja. E nós aprendemos no domingo passado algumas coisas importantes sobre o conceito do que é ser igreja. Depois que nós temos essa consciência do que é a igreja, nós precisamos entender qual é o propósito da igreja. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós entregamos a vida para Cristo, quando nós compreendemos que nós estávamos longe do Senhor, estávamos afastados do Senhor, a própria palavra de Deus diz que Deus olhou a terra e não viu um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Quando nós entendemos que somos pecadores por natureza, como diz um pregador aí, já nasce com um errinho de fabricação, entendemos que precisamos da misericórdia de Deus e vamos para Cristo e aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa manhã? Nós nos tornamos igreja. Nós nos tornamos povo, como foi dito aqui no domingo passado, eleito, nação santa, sacerdócio real. E depois de tudo isso, nós precisamos entender então, qual é o propósito da igreja? Para que o Senhor Jesus me chamou como povo, como filho? Será que é só para ter uma nomenclatura, de evangélico ou cristão? Ou para fazer a diferença nesse mundo? Essa pergunta eu quero que você, raciocine, que você pense nessa manhã, porque certamente Deus
Ele nos chamou com propósitos e nós precisamos cumpri-los para que verdadeiramente o cristianismo que nós estamos vivendo tenha efeito no mundo perdido e caído para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém? Então nessa manhã eu quero aqui falar de algumas coisas importantíssimas, como propósito da igreja, que nós não podemos deixar de fazer e de ter na nossa prática de fé cristã. Senão nós viveremos um cristianismo manco, faltando alguma coisa. Não teremos uma plenitude no evangelho. Às vezes seremos bom demais numa coisa, mas vamos sentir que está com vazio, está faltando alguma coisa, porque provavelmente você não está trabalhando com equilíbrio. E nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero falar aqui algumas coisas importantíssimas. Quem sabe, futuramente, você vai ouvir sobre propósito de igreja e alguém pode listar algumas coisas a mais daquilo que eu vou falar, mas certamente essas coisas que eu quero trabalhar aqui de manhã estarão no esboço de quem for pregar. Amém? A primeira coisa que eu quero aqui mencionar é a adoração. Observe o que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 27, ou Salmos 27, verso 4. Coloque no telão, por favor. A Bíblia diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha que coisa maravilhosa, eu gosto desse salmo. Duas coisas importantíssimas que o salmista diz aqui. Primeiro, o culto, ele é um culto pedagógico. A gente vem aqui para aprender mais da palavra de Deus. Amém? Então, o culto, ele tem Bíblia. O culto, ele tem que ter palavra, né? Às vezes a gente vê por aí, né? Cultos que tem de tudo, menos a palavra de Deus. Isso é um problema. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a palavra, a verdade, e a verdade vos... Então a palavra de Deus pode mudar a vida das pessoas, a palavra de Deus pode mudar a sorte de uma geração. E o salmista diz aqui uma coisa: eu pedi ao Senhor, eu buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias para aprender no seu templo. Outra coisa interessante aqui é que ele diz assim, ó, contemplar a formosura do Senhor. Fala de adoração. Então o culto, ele tem palavra, no culto nós aprendemos, mas no culto também nós temos a oportunidade de levantar as nossas mãos e de adorar aquele que vive, aquele que reina e aquele que em breve voltará. Você pode dizer amém? Eu gostei de uma frase de um teólogo, Wayne Grudem. Ele diz assim, uma definição muito boa sobre adoração. Adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença com a voz e com o nosso coração. Por isso que é importante, irmão, você vir num culto e ter prazer de adorar o Senhor Jesus. Por isso que é importante você vir no culto, levantar as mãos e dizer: Senhor, obrigado, o Senhor me deu vida hoje. Você que pode levantar a mão e agradecer pela vida que o Senhor Jesus tem te dado. Quem sabe você está aqui cheio de luta, de problema, dificuldade, porque eu quero te dizer uma coisa: o evangelho não isenta ninguém de luta. Às vezes você vai vir para Jesus e vai ter mais luta, mas tem uma promessa. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. Glória a Deus. Quando nós adoramos, quando a igreja adora, quando a igreja entra no campo da adoração e compreende a importância desse ato, as coisas mudam, as coisas melhoram. Eu estava lendo essa semana sobre Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos por pregar o evangelho. Mas eles presos, a Bíblia diz que à meia-noite eles começam a adorar e louvar ao Senhor Jesus. Quando eu leio isso, eu paro e penso: o camarada está preso, o camarada ali, né? Aos olhos humanos, o que vai acontecer? Mas olha para o amigo e diz assim: o negócio é o seguinte, nós estamos aqui, mas nós somos servos de Deus, vamos adorar? E a Bíblia diz que eles começam a adorar, em meio à luta, em meio ao problema, em meio à dificuldade, e de repente as cadeias que prendiam eles vão ao chão,
e o poder de Deus é manifestado naquele lugar. Eu quero te dizer nessa manhã, quem sabe você está com luta, problema, dificuldade, mas Deus te trouxe aqui para que você ouça isso. Não pare de adorar, não pare de servir a Jesus, porque enquanto você adora, Deus trabalha em seu favor. A palavra de Deus diz que Jesus mencionou em João capítulo 4, verso 23, mas a hora vem, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura pessoas que assim o adorem. Olha que coisa maravilhosa, o Pai procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui é um alerta para nós. Se a palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros, quem sabe pode se encontrar nos nossos lábios uma adoração que não é verdadeira, e nós precisamos ter uma vida com o Senhor, para constantemente, aquilo que sair da nossa vida, ser com todo o nosso coração, e com toda a nossa verdade, amém? Que a gente possa viver uma vida de adoração, não deixe que o Satanás, que o diabo, roube a adoração dos seus lábios, viva uma vida de adoração, porque enquanto você adora, o milagre certamente ocorrerá. A segunda coisa que eu quero aqui falar com vocês, um propósito que é vital para nós como igreja do Senhor Jesus, é a edificação dos santos. Queridos, a igreja do Senhor Jesus, ela é composta de diversidade de dons e de talentos. Eu acho lindo isso. A palavra de Deus diz, lá em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, a Bíblia diz: e o Senhor deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, amém? A edificação, a igreja do Senhor Jesus. E eu quero te dizer isso, meu irmão, não se sinta inferior, porque quem sabe eu não tenho o dom do ensino, né? Quem sabe eu não tenho dom, eu queria falar, né, com essa profundidade do pastor José Roberto, quem sabe Deus me chamou para ser um mestre, mas quem sabe o Senhor te deu um outro talento, que quem sabe o pastor José Roberto não vai exercer, e isso é o belo do evangelho, um vai completando o outro, e a igreja vai crescendo para a glória de Deus, aleluia! Você não é maior do que eu porque está sentado aí, e eu não sou maior do que você porque estou aqui, quem sabe com uma gravata, que você já viu que eu não tenho costume de usar gravata, né? Hoje eu tive dificuldade de fazer o nó, né? Nós somos iguais, talentos, aptidões, diversidades diferentes dentro da igreja, mas todo mundo se completa para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus avance e para que vidas conheçam o evangelho de Jesus. Querido, todo crente, todos nós como servos e servas do Senhor, nós devemos crescer até a medida de Cristo. Isso é a vontade de Deus, por isso os dons são essenciais para o desenvolvimento e a edificação do corpo de Cristo. Deus, Ele te chamou para algo. Deus, Ele entregou algo nas suas mãos. Eu lembro do pastor Oséias em uma das ministrações aqui, agora no começo do ano, ele falou sobre talentos. Certamente Deus, Ele deu talentos para você. Quem sabe você canta, quem sabe você toca, quem sabe você prega, quem sabe teu talento, né? Você tem um abraço especial, um sorriso diferente, né? Quem sabe teu dom, você tem esse encargo de evangelista, né? Você entra no Uber e daqui a pouco a conversa já gera uma pregação do evangelho, e quando você termina já está com a mão na cabeça do motorista, né? O dom de evangelista. A grande questão é o que você vai fazer com aquilo que Deus entregou na tua mão. Você tem duas opções: ou você exerce para a glória de Deus, ou você enterra. Mas em nome de Jesus, Deus trouxe você aqui nessa manhã para que você seja despertado e que você empregue os seus dons e talentos para a glória e desenvolvimento do reino de Deus na terra. A vontade de Deus é que cada membro, cada servo, cada serva trabalhe para a edificação dos santos. Dos santos.
Deus não chamou só o evangelista, Deus não chamou só o pastor, Deus não chamou só o diácono para trabalhar. Todo servo e serva do Senhor, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos trabalhar para o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus na terra. Glória a Deus! A terceira coisa que eu gostaria aqui de conversar com você nessa manhã é um propósito importantíssimo para nós como igreja do Senhor, é a preocupação social. Já foi dito aqui pelo pastor Volmir, né? Que para a glória de Deus, a nossa igreja tem trabalhado em várias esferas, né? Temos aí várias esferas e é a área social, né? Temos aí o pastor Barbosa, com toda a equipe tem feito um trabalho tão maravilhoso. E nós precisamos entender que essa área é uma área importantíssima e que Jesus, no ministério dele na terra, ele sempre priorizou e ele tinha como alvo ensinar os seus seguidores. Amém? Você vê Jesus caminhando e parando para atender pessoas aflitas. O que você precisa? Nós observamos Jesus ensinando para nós a parábola do bom samaritano, o próximo, na verdade, o próximo. Quem sabe você não vai conseguir ajudar todo mundo de Campo Grande, não tem como, não está no teu alcance, mas Deus sempre vai colocar pessoas do teu lado para que você possa ajudar e suprir alguma necessidade. Não adianta ligar para o pastor Bruno, para o Daniel, para o pastor Oséias, não, é você, meu irmão. A própria palavra de Deus diz no livro de Tiago, se eu estou vendo uma necessidade, eu não tenho que orar, eu tenho que suprir aquela necessidade do momento. A Bíblia diz em Tiago 2,17, assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. A fé, ela é evidenciada através das obras. Através das obras, a fé, as obras caminham junto e o nome de Deus é glorificado. Eu lembro de uma vez, meus irmãos, faz um tempo já, eu estava aqui e o pastor Barbosa me passou a missão e eu fui até uma família. Nós temos aí a área social da igreja, uma área assim tremenda, nós já fizemos atividades várias aí nos anos, e o pastor Barbosa, né, me entregou uma cesta básica, linda, linda, linda. Eu falei, meu Deus, que cesta bonita, coisa mais linda naquela cesta. E nós fomos até um lar, uma família que estava precisando. Fomos lá, entregamos, a igreja de família está enviando para vocês, que Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Eu lembro dessa cena, Thalita estava comigo, a família pegou aquela cesta, a mulher começou a tremer, pegou o telefone, fez uma chamada de vídeo para o esposo, amor, olha aqui, eu orei de manhã, eu não tinha o que comer, eu orei de manhã, eu não tinha nada, Deus ouviu a nossa oração, a Thalita estava comigo, Deus ouviu a nossa oração, olha, Deus é real, eu orei, e a igreja de família ficou sabendo da minha necessidade, veio até nós, glória a Deus. Como é importante nós nos preocuparmos nessa área também, a necessidade dos amados irmãos, aqueles que estão dentro e quem sabe aqueles que estão fora, que se aproximarão de nós, e certamente o Senhor, Ele te dará direção, para que você possa manifestar o cristianismo. Olha o que a Bíblia diz em João 13, versículo 34 e 35, Jesus disse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos amais uns aos outros, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Glória a Deus, isso é muito forte. Olha o que Jesus está dizendo aqui, olha, eles reconhecerão, eles identificarão que vocês são os meus discípulos, se o elemento do amor estiver inserido na vida de vocês. O amor pelo próximo, o amor em ajudar as pessoas, o amor de pessoas aflitas. A gente vive muitas vezes numa sociedade tão acelerada, né? Hoje, com o advento das redes sociais, internet, acelerado, a gente quer ir, a gente quer resolver, a gente quer ir para casa, e quem sabe a gente está trompando com pessoas que estão necessitadas, e Deus está enviando aquelas pessoas, para que nós possamos ser as mãos do Senhor na terra, e às vezes nós não estamos fazendo. Que essa preocupação, meus irmãos,
nós como igreja esteja sobre nossas vidas uma preocupação pela sociedade, pelas vidas, pelas pessoas. E certamente nós como igreja, nós iremos avançar no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Uma outra característica importantíssima como propósito da igreja, e que nós como servos do Senhor não podemos deixar de fazer, e eu gostei desse ponto aqui. Abra a Bíblia no livro de Marcos 16, versículo 15 e versículo 16. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? A evangelização é um propósito importantíssimo para nós como igreja do Senhor. Essa missão de ser as mãos do Senhor na terra, essa ordem do Senhor ainda continua vigente para nós como igreja. Jesus, Ele comissionou a igreja do Senhor a ir e pregar o evangelho. Amém? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Eu lembro uma certa vez, nós na rua pregando a palavra de Deus, e perguntaram para nós: qual é o resultado de vocês como igreja estar na rua pregando a palavra de Deus para as pessoas? Aqui nós vemos pessoas que aceitam e pessoas que recusam. Eu disse: o nosso maior objetivo como igreja, ou o nosso maior propósito como igreja do Senhor, é saber que o evangelho está chegando no conhecimento de todos para a glória de Deus. Quando nós lançamos a semente da palavra, quando nós lançamos a semente do evangelho, 3 coisas podem acontecer: ou nós estamos plantando, ou nós estamos regando, ou nós vamos colher. E se colhermos, meu irmão, dê glória a Deus, porque certamente outras pessoas já plantaram na vida daquelas pessoas. A evangelização, nós precisamos ser pessoas disponíveis para o chamado do Senhor nesta terra. Quero te fazer uma pergunta nessa manhã: como está a sua disponibilidade para o Senhor? Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Meu irmão, se foi Jesus que disse isso, quem é eu para dizer outra coisa? Jesus estava ali pregando a palavra de Deus, Jesus estava ali curando, né? Jesus sempre foi, né, ativo, e de repente ele olha a multidão e diz assim, ó: grande é a seara, mas o que está faltando é gente disponível para que a palavra de Deus chegue àqueles corações. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a distração. Muitas coisas roubam hoje o nosso verdadeiro sentido ou propósito como igreja. A distração é algo terrível. A distração. Nós não podemos ser pegos pela distração. O Senhor, Ele quer nos usar como agentes dEle nessa terra, para que a palavra de Deus chegue aos corações. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, como crerão se não ouvirem? Como as pessoas poderão crer na palavra de Deus se elas não ouvirem a palavra, o evangelho? Como que as pessoas entenderão o que é a vontade de Deus, se nós como igreja, como povo, como servos de Deus, não apontarmos o caminho? Nessa noite ou nessa manhã, Jesus te trouxe aqui para que você ouça essa palavra, para que você seja ativado nessa área na sua vida. Deus, Ele quer te usar como instrumento dEle nessa cidade. O pastor Oséias, ele disse algo aqui que me chamou a atenção. Uma unção natural de crescimento foi liberada sobre a nossa igreja de família. Uma unção natural de crescimento. Nós vemos hoje aqui, várias pessoas se agregando, vindo, né? Glória a Deus. O que nós precisamos fazer é tão somente pregar a palavra de Deus e deixar que o Senhor faça a obra por completo. Glória a Deus.
queria que você ficasse de pé nessa manhã. Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele quer usar você como instrumento dEle nas suas mãos. Nós precisamos ter esse entendimento. As coisas só melhorarão na nossa vida quando nós tomarmos a verdadeira posição como servos de Deus. Quem sabe nessa manhã você entrou aqui você precisa tomar essa decisão. Você é servo de Deus, você é serva do Senhor, você conhece a palavra, mas quem sabe você sente no coração que você está enterrando um talento, aptidão, algo que Deus te entregou nas mãos como precioso, da vontade dEle. Deus te deu palavras, diretrizes do céu foram liberadas sobre a sua vida, você sabe o que tem que ser feito. Mas quem sabe nessa manhã você precisa de uma descarga de unção, de ânimo, força e graça. E eu tenho uma boa notícia para você: Jesus está aqui nesse lugar essa manhã. O Senhor, Ele está aqui para renovar a sua vida. O Senhor, Ele está aqui para restaurar a sua vida. Quem sabe agora, se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você vai começar a ver: eu fazia tanto para o Senhor. Na minha juventude eu pregava a palavra, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Olha, esses propósitos eram elementos que estavam sobre mim, eu vivia isso. Mas hoje, quem sabe, eu preciso melhorar. Eu quero dizer para você, a boa notícia do Evangelho é que todos os dias o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de recomeçarmos a nossa caminhada com Cristo. Que sabe, há muitos anos você está aqui sentado e dizendo: eu só vou lá para congregar, estou machucado, estou cansado, trabalhei demais. Meu irmão, nós só vamos tirar férias. Na verdade, nem no céu nós vamos tirar férias, né? O Senhor nos fez reis e sacerdotes, até no céu nós vamos trabalhar, meu irmão. Enquanto tivermos aqui na terra, arregaçar as mangas e dizer: Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor Jesus? O que eu posso fazer, Senhor? Área social da igreja, está precisando de mim? Estou aqui. Jovens, né? Área dos jovens da igreja, está precisando de mim? Estou aqui. Together, área dos casados da igreja, está precisando de mim? Estou aqui. Evangelismo, está precisando de mim? Estou aqui. Diácono, o que está precisando aí? Arrumar as cadeiras? Estou aqui. Usar o meu carro, convidar alguém, colocar uma vida dentro do carro e trazer para a igreja. É isso, Senhor? Estou aqui, estou disponível, quero trabalhar para Ti. Meu irmão, enquanto nós trabalhamos para o Senhor Jesus, receba essa palavra nessa manhã. Enquanto você trabalha para Jesus, enquanto você faz a obra de Deus, enquanto você faz, não importa se o pastor está vendo ou não, não importa se o irmão está vendo ou não, se você fizer, a bênção do alto virá sobre a sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe você precisa tomar essa decisão hoje e dizer: Senhor, eu quero ser instrumento nas suas mãos. Ou quem sabe você precisa tomar a segunda decisão, que é a decisão mais importante da tua história. Qual é? Aonde você vai passar a tua eternidade. Ou passará uma eternidade perto de Deus, ou passará uma eternidade longe de Deus. As nossas decisões enquanto vida na terra determinarão o nosso futuro, amém? Você decide. Eu decido se eu quero viver Cristo ou se eu não quero. Ontem eu estava vendo um vídeo aí de um rapaz na internet dizendo assim: que negócio é esse do Evangelho, né? O Senhor obriga a gente a fazer assim. Eu falei: rapaz, abestalhado, o Senhor Jesus não obriga ninguém a nada. Você quer? Glória a Deus. Não quer? Glória a Deus. O reino de Deus é democrático. Apocalipse 3:20 diz: eis que eu estou à porta e eu bato. Todo aquele que ouve a minha voz e abre a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus disse: vinde a mim, aquele que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Nós temos um bom pastor sobre as nossas vidas aqui nessa manhã.
e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, Ele ama você.